Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Amém, irmãos? Glória a Deus, amém? Que nós possamos continuar ainda em adoração, naquele mesmo espírito que estávamos agora há pouco, celebrando, adorando ao Senhor. Nós estamos iniciando o mês de dezembro, e o mês de dezembro é o mês do governo de Deus. Nós vamos estar ministrando a cada domingo menções relacionadas ao governo de Deus e também trazendo, reflexões a respeito do nascimento de Cristo neste mês tão maravilhoso, amém? E aí você já está vendo a igreja começando hoje com algumas arrumações aí de Natal, porque já começamos a lembrar de que Cristo nasceu, amém? O Natal não é meu nem seu, o Natal é de Cristo, amém? Então precisamos entender o que ele significa, e é importante trazermos reflexões a respeito disso, amém? Eu queria que você curvasse a sua cabeça agora, para que você se concentre na palavra, que nada venha lhe distrair, amém? O Senhor, Ele tem algo para nos trazer esta noite, como Ele tem nos trazido a cada reunião da sua igreja, e que nós não venhamos abrir mão desta mesa tão maravilhosa que Ele tem preparado para nós. Senhor Deus amado, eu quero te pedir esta noite, que o teu Espírito venha, Senhor, selar o pensamento de cada irmão, de cada irmã. Guardar este lugar, Senhor, para que nada venha roubar aquilo que tu tens para nos trazer esta noite. O alimento que vem, Senhor, da tua presença. Que ele possa, Senhor, nos saciar esta noite. Nos fazer refletir sobre aquilo que tu vais nos falar esta noite. Não deixa que o nosso coração não esteja sensível à tua palavra, mas prepara a nossa mente, o nosso coração, para ouvir a tua voz, para, Senhor Deus amado, entender aquilo que tu tens a nos ensinar esta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Hoje eu quero falar um pouco na introdução deste tema do mês sobre o governo de Deus, o governo de Deus sobre nós. O que acontece quando nós permitimos que o governo de Deus dirija a nossa vida? Amém? Vamos iniciar lendo lá em Isaías 9:6. Pode colocar aí, meus irmãos, por favor. Olha o que diz. Isaías 9:6. Porque o menino... Esse aí, Isaías 9:6... Porque o menino nos nasceu. A letra aqui também é turva, vou ler aqui com vocês, bem aqui. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém? Esta profecia foi a respeito de Cristo, que nasceria, profetizado já pelo profeta Isaías há muitos anos antes de que ela se cumprisse. Amém? E Isaías ainda fala um pouco mais lá em 32:1. Coloca aí, por favor, Isaías 32:1. Ele diz: vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Amém, irmãos? Ele está falando que um rei surgirá. Vejam, prestem atenção. Esse rei, ele já veio. Amém? Quem crê nisso? E por que vocês não deram nenhum glória a Deus quando a gente fala: vejam, um rei reinará com retidão? Oh, glória a Deus, aleluia. Isso já aconteceu, irmãos. Este rei que reinará com retidão já está entre nós. E príncipes governarão com justiça. Quem faz parte deste reino?
Eu e você, nós falamos um pouco no mês passado, quando estávamos ministrando sobre o sacerdócio real, falamos o que isso significa. Nós fazemos parte deste reino, o Rei dos Reis, que estabeleceu este reino e também nos elevou a uma posição de príncipes que governam, reis e sacerdotes que governam com justiça. Eu e você fazemos parte disso, amém? Ainda Lucas, já vindo para a realidade, já de muitos anos depois destas profecias, olha o que Lucas diz em Lucas 1:33, ele diz: e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então, este rei que nasceu, que foi profetizado que nasceria, no qual o governo estava sobre os seus ombros, o seu reino de retidão também seria um reino que não terá fim. Esse reino não terá fim. Amém? Ao longo de o Novo Testamento, você vai ler diversas profecias sobre a chegada do reino de Deus. E todo o propósito das Escrituras é mostrar a nós que existe este Deus poderoso, que existe este reino sobrenatural, um reino que não tem fim. E Cristo veio revelar esta realidade de Deus para os homens. Amém? Coloca lá Salmo 99:1, o que diz sobre a existência deste reino, o cumprimento dele. O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Quando nós lemos textos assim, meus irmãos, podemos pelo menos imaginar a grandeza deste reino, a grandeza de um reino que faz com que as nações tremam. O seu reino que está acima, e o seu trono está estabelecido acima de todos os tronos. Amém? Então, tanto o Antigo Testamento profetiza sobre esse reino que chegará. E no Novo Testamento se cumpre este reino que agora nós vivemos, né? Que agora fomos convidados a sermos participantes dele. Um reino que não é apenas um reino natural, mas é um reino espiritual. Que nele está estabelecido um governo, que também é um governo espiritual. Amém? Coloca lá Colossenses, também de 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem tem a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, este reino nos oferece redenção dos nossos pecados, nos traz libertação, nos trazendo para um reino de luz, desfazendo todas as trevas e toda a escuridão. Amém? Este é o propósito da existência desse reino, e este é o grande motivo de Jesus ter sido enviado para resgatar e estabelecer este reino neste mundo. Este reino ele já existia, meus irmãos, mas ele ainda não havia sido revelado aos homens. Amém? Jesus veio e revelou este reino aos homens. Nos estendeu um convite para que nós pudéssemos participar dele. E a Bíblia diz, o próprio Jesus diz a respeito disso: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Jesus deixa claro que este reino já existia e que este reino não era daqui. Mas este reino foi estabelecido para que nós alcançássemos redenção, que significa perdão dos nossos pecados. Amém? E ele faz um convite para que eu e você possamos estar realmente imergidos neste reino,
com uma cidadania que nos protege e que pertence a Ele. Amém? Uma cidadania que é a mesma cidadania de Deus, a mesma cidadania do seu Filho. E a maneira de Deus fazer isto, muitas vezes nós não conseguimos entender como é que Ele vai nos levando a participar deste reino, mas nós precisamos confiar que Ele já fez. Amém? Ele já nos resgatou através do seu Filho. Se eu e você já recebemos Cristo, recebemos também a proposta do reino. Amém? Ele fez, Ele faz e sempre fará o melhor. Agora é necessário que nós venhamos a entregar nossas vidas a este governo, para que ele realmente faça coisas maravilhosas. Eu e você precisamos permitir sermos governados por Cristo. Amém? Porque participar deste reino não é apenas dizer eu faço parte do reino, mas é realmente ser governado pelo Senhor deste reino. E o governo que este reino nos propõe transforma as nossas vidas. E aí você vai perguntar assim: o que acontecerá quando o governo de Deus dirigir a minha vida? Há muitas pessoas dentro da igreja, mas que não estão no reino, nem sendo governados por este rei. Sim ou não? Porque é um sinal visível de quando você está sendo governado, eu estou sendo governada por Deus. Há sinais na nossa vida. E aí você me pergunta, como é que vai acontecer? Como é que acontece? Como é que fica a minha vida quando eu permito ser governada por Ele? Quando você permite que Deus dirija a sua vida, eu vou citar aqui apenas 4 coisas, mas muito mais pode acontecer. Mas eu vou abordar apenas 4 situações que vão ser visíveis na sua vida quando você permitir que Deus governe a sua vida por inteiro. Amém? Amém? Coloca lá Filipenses 4:8, por gentileza. A primeira coisa é que quando o governo de Deus dirige a sua vida, acontecerá com ela, é que você passará por uma transformação verdadeira. Não é uma transformação mais ou menos, nem é uma adaptação. Algumas pessoas dizem que quando recebem a Cristo, as suas vidas começam a serem adaptadas a um viver de evangélico, de crente, alguma coisa assim. Mas não é essa a proposta do reino de Deus e do seu governo. A proposta é que você seja transformado conforme a imagem do seu Filho. Uma transformação significa mudança de valores e de atitudes. Agora, os teus valores, os meus valores, não serão mais valores humanos ou valores deste mundo, mas eles serão valores do reino de Deus, desta nova cidadania que eu adquiri. E aí o texto bíblico, ele diz assim, Filipenses 4:8, você pode abrir na sua Bíblia, diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém? Então você vê aqui, é uma completa mudança de mentalidade. A proposta do reino de Deus, daquele que agora é governado por Deus. Quando você permite que fazer parte deste reino e realmente ser um súdito deste reino, você terá a sua mente, a sua vida
os seus valores completamente transformados. E aí, qual é o nosso passo? Permitir pensar nessas coisas. Permitir pensar em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é correto, tudo que é puro, amável, de boa fama. Coisas excelentes devem nutrir a nossa mente e os nossos pensamentos. Coisas que sejam dignas de louvor a Deus. Então, os nossos relacionamentos e comportamentos em geral são conduzidos por atitudes e valores que muitas vezes adquirimos desde a infância. E tem a ver com nossos pensamentos humanos e limitados. Mas quando o reino chega, ele muda a nossa mente. Coloca lá Romanos 12, 2, 1 e 2, que vai falar muito sobre isso. Uma transformação na mente, ela é logo percebida. Ou seja, você vai avançando neste reino, vivendo neste reino, e você vai sendo modificado, modelado por ele. Você não vai se adaptando ao reino, mas você vai sendo transformado neste reino. Amém? Romanos 12, é no 12. 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, o reino de Deus, quando ele entra em você, ele vai promovendo transformação na mente, no comportamento, nas atitudes, na sua forma de agir, de pensar, na sua forma de reagir. Há uma mudança quando o governo de Deus dirige a sua vida. Amém? Então você já pode começar a partir de hoje a estabelecer filtros aí nos seus pensamentos, para que haja uma transformação. Esse texto aí que eu pedi para ser lido, ele vai falar justamente isso. Permita, e aí somos nós que temos que fazer a escolha de permitir que a nossa mente seja transformada pela palavra de Deus, por aquilo que está contido nos decretos e mandamentos deste reino, que agora nós fazemos parte. Amém? E seus valores, e as suas atitudes, e tudo aquilo que você é, será visível que você não está mais governando a si mesmo, mas você está sendo governado por Deus, governado por Cristo. Amém, irmãos? Hoje no almoço foi bem interessante, a gente almoçando e tal, aí falando algo com meu filho, e aí ele disse assim mesmo: eu não me governo, né? Eu lembrei agora disso, porque é isso mesmo, né? Você está sob uma autoridade, e essa autoridade que você entregou à sua vida é o próprio Deus, é Cristo. E agora, irmão, eu e você não nos governamos. Amém? Ou não amém? Amém. Amém? É difícil, tem gente que não gosta de ser governado, nem por Cristo. Não é? Mas para você experimentar aquilo que o reino de Deus tem para estabelecer na sua vida, ou os propósitos que Deus tem para você, você precisa se submeter a Deus. E isso é um dos princípios do reino de Deus. Submeta-se a Deus. Submeta-se ao seu governo. E permita que Ele transforme verdadeiramente a sua vida. Vira aí para o teu irmão e diz assim, ó: no reino de Deus,
a gente não se adapta, não. Tem que ser transformado. Amém? Não tem adaptação não, irmãos. Tu te adapta no ambiente, tu te adapta quando tu vai na casa de alguém. No reino de Deus tem que ser transformado. Tem que ser nova criatura. Se você adapta algo, ainda continua coisas velhas. Mas quando você transforma, tira todas as coisas velhas. E a proposta do reino de Deus é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Amém? Tudo se fez novo. Então, se tem coisa velha, olha aí de novo, tem coisa velha aí? Está guardando coisa velha, irmão? Diz aí para o teu irmão, tu está guardando coisa velha? Está na hora de fazer uma faxina. Amém? Uma faxina espiritual. Pede para o Espírito Santo te iluminar. Senhor, me ilumina. Vem me iluminar para que eu possa remover as coisas velhas que ainda tenho guardado dentro de mim. E dá permissão para que as coisas novas comecem a acontecer. Enquanto você entulha coisas velhas, não tem espaço para as coisas novas de Deus. Amém? E não é na sua casa terrena, é na sua casa aqui, ó, espiritual. Amém? Então remove aí os pensamentos ruins, as coisas velhas que estão na mente, que estão no coração. Permite que o Espírito Santo agora faça uma obra na sua vida, porque você quer ser governado por Deus. Amém? Quem quer ser governado por Deus? Amém? Então permite isso. Quando também o governo de Deus dirige a sua vida, você terá justiça para tomar suas decisões. Mateus 6,33, vamos ler Mateus 6,33, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Aqueles que estão no reino, aqueles que já estão sob o governo de Deus, estabelecem que a primeira coisa, o seu principal alvo é o reino de Deus. É buscar este reino, é desejar por ele, é desejar pela sua justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Isso, irmãos, eu posso comprovar na minha própria vida. Quanto mais você busca o reino de Deus, mais as coisas são acrescentadas. Amém? Você não precisa correr atrás das coisas se você busca o reino de Deus e a sua justiça. Se você está nele, firmado nele. E isso não são situações ou comportamentos religiosos ou ações práticas assim de práticas ritualistas, mas é um olhar para o alto, para aquilo que Deus tem, para o teu compromisso com Ele. Amém? Quando você se compromete com Deus, Ele se compromete com você. Amém? Ele já se comprometeu com você quando Ele enviou o seu Filho para lhe dar redenção. Coloca lá também Salmo 45:6, que diz assim, o Salmo 45:6. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amém? Então, também precisamos amar a justiça, não a nossa justiça, não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. A justiça de Deus é o cetro do seu reino. Amém, irmãos? Muitas vezes a justiça de Deus vai contra aquilo que você acredita ser certo, ou aquilo que muitas vezes te faz bem. A justiça de Deus não se enquadra com os nossos pensamentos, nem com aquilo que nós achamos que é correto.
Somos nós que devemos nos enquadrar na justiça de Deus, não o contrário. Amém? Lembra do primeiro tópico lá. Não é uma adaptação. Não é Deus que desce para ser igual à tua imagem e semelhança. É o contrário. É você que vai se tornar a imagem e semelhança dele. Então a justiça, o parâmetro de justiça é o parâmetro de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos que ele, como rei, governou na terra, não mais com os argumentos dele, não mais com a força do seu braço, mas descansando por saber que Deus reina para todo sempre. Quando você está no reino, quando você tem a sua mentalidade e o busca em primeiro lugar, você vai entender que pode estar acontecendo muitas coisas aqui que podem parecer injustas contra você, mas Deus tem o governo de todas as coisas. Amém? E você descansa nele, porque o reino dele dura para todo sempre. E a sua justiça não é falha, a sua justiça ela é perfeita. Amém, irmãos? Davi sentia isso. E olha o que diz em 2 Samuel 8,15. Coloca aí, por favor. Olha o que diz. Um testemunho a respeito do reinado de Davi. Diz assim: Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Amém? Então nós, como aqueles que estão sendo governados por Deus, vamos também exercer a justiça perfeita que vem de Deus. Amém? Você é falho, mas o teu Deus é perfeito. E se você está nele, se você o busca, você vai ter uma mentalidade para estabelecer aquilo que ele deseja estabelecer através da sua vida. As suas decisões nunca mais serão as mesmas quando você se submete ao governo de Deus. Nunca mais você dependerá das pessoas ou das suas opiniões se você está estabelecido sob o governo de Deus. As frustrações, as decepções, elas vão acontecer? Vão, mas elas não vão te dominar. Porque você está sob o descanso da justiça perfeita, que é a justiça de Deus. Amém? Então, quando nós vivemos a justiça do reino de Deus, e nós temos no seu reino a primazia desta justiça sobre as nossas vidas, o julgamento errado que talvez façamos sobre as pessoas e sobre as coisas, as decepções, as frustrações não vão mais nos dominar. E seremos guiados pelo seu amor que é leal. Amém, irmãos? Isso é uma questão de confiança. Quando você está no reino de Deus, quando você se submete ao seu governo, há algo muito importante que poderá te conduzir de forma cada vez mais excelente diante dele, que é a confiança. Saber que o que ele diz na sua palavra, o que ele estabeleceu através de Cristo é verdadeiro. Amém? Não é algo ilusório, mas é algo verdadeiro. E você precisa ter convicção sobre isso. Quando também o governo de Deus dirige a sua vida, você receberá e entregará misericórdia. Você será uma pessoa cheia de misericórdia. Porque o teu julgamento vai ser um julgamento como o julgamento de Cristo. Como é o julgamento de Cristo? Ele não desprezava, mas ele acolhia aqueles que necessitavam de misericórdia. Sim ou não? A mentalidade muda. Olha o que Lucas, que é o próprio Cristo falando, né? E Lucas escreveu. Lucas 6,37 diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Amém? Eita, né? Mas para viver nesse reino é assim.
Amém? Amém. Amém, irmãos? A misericórdia. Quantos querem misericórdia? Quantos gostam da misericórdia? Mas você também deve ser misericordioso. Amém? Você também deve ter um coração cheio de compaixão, porque a misericórdia e a compaixão te alcançou e você está aqui hoje. Se a gente for parar para ouvir o testemunho de cada um, se não fosse a misericórdia de Deus, mas também a misericórdia de pessoas que Ele usou para cuidar de você, será que você estaria aqui hoje? Não é verdade? E como você está também permitindo que esta misericórdia que te alcançou e que está em você, e se você é governado por Deus, quantas pessoas também têm experimentado a misericórdia de Deus através da sua vida? Amém? Quantas pessoas? Se não estão experimentando essa misericórdia, começa a partir de hoje refletir sobre isso e também estender a mão para outras pessoas. Amém? Quando eu falo de estender a mão, não é apenas dar um prato de comida, uma roupa, né? Mas também ser misericordioso para ver que aquela pessoa precisa muitas vezes de ajuda em determinadas áreas que você já é forte e pode ajudar. Quando você vê alguém já quase caindo no abismo, você pode ir lá e impedir que esta pessoa morra, seja destruída. E aí esse texto ele vai dizer isso: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Tiago também diz assim a esse respeito, Tiago 2,13: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Você quer muitas vezes misericórdia, mas não é misericordioso. E aí, olha o que o texto bíblico fala, que a misericórdia, ela deve triunfar sobre o juízo. E aquele que não foi misericordioso também não receberá misericórdia. Salmo 103:6, ele vai falar que o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Então, neste reino, só sobrevive quem recebe e quem entrega misericórdia. Quem é alguém que tem olhar compassivo, o olhar como o olhar de Cristo, que alcança o outro, que cuida e também recebe. Por isso que Cristo, uma das grandes ordenanças dele foi: é melhor dar do que receber. Amém? É melhor dar do que receber. E isso não é apenas para ofertar dinheiro, mas para a sua própria conduta. Como você se conduz como alguém que está dentro do reino, que vive as verdades do reino, que tem características de um cidadão do céu. A característica da misericórdia, da compaixão, ela deve estar presente nas nossas vidas. Junto com a graça, a misericórdia movimenta e dá vida ao reino. Saber que a nossa bondade e plenitude vem da graça de nosso Rei será a razão de uma aceitação constante e compreensão fraternal para viver com pessoas onde estivermos. Tudo aquilo de bom que há em mim, que há em você, não vem de nós mesmos. Amém? Vem de quem? Do Senhor. Se eu sou bom, não sou bom por mim mesmo, porque se tirar Cristo da minha vida, não serei tão boa assim. Né? Sim ou não?
o nosso parâmetro, né, quem nos limita de fazer o mal, quem nos impede é a presença de Cristo. É a bondade e o seu amor que está em nós. É a graça que vem pelo seu amor que existe neste reino que não terá fim. Então, vamos experimentar, compartilhar da compaixão que recebemos e desfrutar da liberdade e da alegria de viver as bênçãos do nosso Deus. Amém? Quando você é misericordioso, quando você também compartilha a compaixão, você vai experimentar cada vez mais a liberdade, a alegria e a bênção que vem de Deus. Quando também você é governado por Deus, quando Ele dirige a sua vida, há uma outra evidência muito clara: você vencerá suas batalhas com a verdade. Amém? Quem tem batalhas aí? Quem tem batalha? Amém? Quem está batalhando? Se você não está batalhando, não faz parte do grande exército. Então, um exército, ele é preparado para enfrentar batalhas. Mas estas batalhas, aqueles que estão no reino, aqueles que são governados por Deus, eles batalham com a verdade. Amém? Não é com mentira, não é com engano, não é com manipulação, mas é com a verdade. A verdade que é o próprio Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, olha o que ele diz em João 8,32. Nós vamos ler 3 textos de João a respeito disso. João 8,32, depois João 6,47 e em seguida João 14,6. Vai dizer assim, o primeiro versículo, João 8,32: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que verdade é essa, irmãos? É o próprio Cristo. Amém? Quem está em Cristo está na verdade. E cada vez mais que você se relaciona com Ele, cada vez mais que você se torna parecido com Ele, mais você vai sendo liberto. Amém? Mais você vai sendo liberto. Quanto mais profundo este relacionamento é, e você começa a ser semelhante a Cristo, se tornar como Ele, ser transformado à sua imagem e semelhança, mais você será liberto. Amém? Mas também quando você se distancia dele, quando você se distancia deste relacionamento, quando você se afasta da influência de Cristo, você também começa a imergir na escuridão, naquilo que não é mais a verdade. Amém? Olha o que diz também João 6,47: asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Se você crê, isso é uma verdade de Cristo, você tem a vida eterna. Mas não basta apenas crer, você tem que crer e obedecer. Ouvir a voz e obedecer. Esse crer que ele fala aqui, quando nós vamos para o original sobre esse crer, não é um crer apenas de acreditar ou de saber que existe a vida eterna, mas é de viver segundo os padrões de Cristo, segundo o governo de Deus. Amém? E aí João 14,6, que nós já lemos ainda há pouco, que eu já mencionei também, fala de Jesus respondendo a uma pergunta. E ele responde assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Então o caminho para eu me aproximar cada vez mais de Deus é Cristo. Ele também é a verdade que liberta. E Ele também é a vida abundante que nós buscamos. Então o governo de Cristo é eterno. Ele estabeleceu um governo que dura para todo sempre e que está em todo lugar.
o tempo todo centrados e ancorados na verdade. A verdade é o valor maior no governo do reino de Deus, pois em Deus não habita sombra de variação ou dúvida que o comprometa. Ele mesmo diz em um texto bíblico: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para quê? Me arrepender. Então, ele mesmo fala dele, dá testemunho de que ele é Deus verdadeiro e revela esta verdade através de Cristo. Amém? Então, ele não tem parte com a mentira. Jesus se intitula ser a própria verdade e recebeu toda a autoridade para reinar e nos conduzir em plena verdade. E agora, meus irmãos, a mim e a você, vamos nos permitir ser moldados por esta verdade e viver uma vida verdadeira, livre de toda mentira, dentro de si mesmo. Assim como nós falamos ainda há pouco, quantas coisas ruins, quantos pensamentos que não são bons estão dentro de nós e precisam ser removidos, quantas mentiras também estão dentro de nós. Quantas mentiras estão ao redor. Quantas coisas que criamos na mente ou que criamos a respeito de pessoas e coisas que não são verdade. Que o Espírito Santo também nesta noite possa iluminar a sua mente, o seu espírito, o seu coração, para que você não compactue mais com planos de inverdades e mentiras, nem com conversas de meias verdades, mas que você seja verdadeiro em tudo, que a sua palavra seja sim, sim e não, não. Que haja integridade na minha vida, na sua vida, assim como o rei deste reino e deste governo é íntegro em tudo que ele faz, em tudo que ele é, em tudo que ele diz. Amém? Vença todas as suas batalhas com o cinto da verdade. Assim você será reconhecido como um cidadão dos céus. Amém? Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.